Fala galera, aqui é o Drake, e se uma força cósmica assustadora ameaçasse destruir o mundo, e só você e seus amigos pudessem salvá-lo, o que você faria? Essa equipe está prestes a enfrentar a pior ameaça que poderiam imaginar. Começamos com o Reed Richards procurando iodo com aloe vera no banheiro do edifício Baxter, perguntando para sua esposa, a Sue Storm, onde o creme tá guardado, mas a mulher invisível responde apenas para ele esperar alguns segundos que já o ajudaria. Logo, ela surge com um teste de gravidez nas mãos, mostrando que tinha dado positivo e surpreendendo o marido, já que eles tentaram fazer um bebê por 2 anos sem sucesso. A notícia então os deixa muito felizes e animados, e o Reed demonstra a preocupação que a criança possa herdar as suas mutações, mas a Sue tranquiliza o cara, e eles focam apenas na felicidade do momento. Então, vemos um programa de TV anunciando que aquela era uma data especial, pois estavam comemorando os 4 anos do Quarteto Fantástico. Em seguida, mostra a preparação dos astronautas antes de partirem para o espaço na fatídica missão onde ganharam os seus poderes. É aí que conhecemos os outros 2 membros do time, o Johnny Storm, o irmão da Sue, e o Ben Grimm, o melhor amigo do Reed, que ainda estava com a sua aparência de humano antes de se tornar o Coisa. Depois é mostrado as ações do grupo já com os seus superpoderes, salvando as pessoas na rua. E aí vemos a Sue impedindo uma daquelas placas de publicidade de cair em cima das pessoas e esmagá-las. O Ben puxando um navio com a sua força esmagadora, e para finalizar, os 4 lutando juntos contra um monstro gigante. Também vemos que eles eram tão queridos pela população, que até ganharam um desenho animado, enquanto o Johnny voa pelo céu, salvando o centro da cidade das chamas, sugando todas com os seus poderes de fogo. Em seguida, acompanhamos o depoimento de uma mulher sobre o Homem Toupeira, conhecido também como o Pensador Louco. Ela conta que estava presente quando o vilão afundou um prédio recém-inaugurado para dentro da Terra e fez todo mundo de refém. Porém, o Quarteto Fantástico apareceu e salvou as pessoas, prendendo o terrorista. Aí, com o seu carro voador, os super-heróis vão para mais uma missão, dessa vez para deter os super macacos do Fantasma Vermelho. Mais tarde, o Reed vai dar aula para as crianças da cidade, falando sobre a existência de realidades paralelas, mas os pequenos não se mostram muito empolgados com o assunto, e ele sugere mostrar a eles uma baita explosão, os deixando bastante animados. Enquanto isso, em uma cúpula com os grandes líderes mundiais, a Sue faz um pronunciamento. Ela conta sobre a criação da Fundação Futuro, e anuncia que fez um acordo de paz com a nação subterrânea, liderada pelo Homem Toupeira. Aí vemos o Pensador Louco dando uma entrevista bastante feliz, porque na Mulher Invisível ele confiava, só no Reed que não. Nessa cúpula, a jovem também anuncia que todos os países do globo concordaram em desmantelar as suas forças armadas, menos uma, a Lativéria, o país do Doutor Destino, que nem mandou um representante para a reunião. E depois disso tudo ser mostrado pro público, o apresentador enfim anuncia a entrada do Quarteto Fantástico no palco. Já de volta ao edifício Baxter, conhecemos o Herbie, o simpático robozinho que cuidava dos afazeres domésticos por ali. No momento ele tá cozinhando o jantar com o Coisa, e quando termina, o Ben e o Johnny ficam aguardando o casal. E por conta da demora, o Tocha Humana até come alguns cereais para enganar o estômago, mas o Ben o alerta de que aquilo iria acabar com o seu apetite. Logo a Sue e o Reed aparecem, e o Johnny reclama que eles estão atrasados. Só que a mulher pensa que ele estava falando que a menstruação dela estava atrasada, e por um momento fica confusa, sem saber como o irmão descobriu aquilo. Mas sem demora o mal-entendido é resolvido, e o casal se senta na mesa. O Ben, bastante desconfiado, pergunta se ela tá grávida, e a mulher decide abrir o jogo contando que sim, estava. Alegre, o Johnny então brinca, falando que a irmã daria uma ótima mãe, e o Reed estava ferrado. O Coisa, por sua vez, parabeniza os novos papais, e fala pro Homem Elástico que pensou que essa notícia faria ele surtar, e o Reed responde que deixou isso pra mais tarde. Logo, todos no edifício Baxter começam os preparativos para a chegada do novo bebê, e as pessoas começam a fazer as suas apostas, querendo adivinhar se era menino, menina ou gêmeos. Além disso, todos se perguntavam o mesmo que o Reed, se essa criança teria superpoderes como os pais. Então vemos que o cara estava muito preocupado com isso, tanto que tinha até escaneado o feto, só que ele não encontra nada de anormal ao analisar os resultados. Logo, o foco dele muda, porque o seu equipamento capta um sinal vindo do espaço. O Reed rapidamente grava o som num disco dourado para analisar depois, quando o Johnny chega, pois eles tinham um compromisso marcado às 2h15. Aí o cientista fala que não tinha tempo para rolês, e mostra que tá trabalhando num novo experimento. O rapaz em chamas então pergunta dos novos trajes que o cara tinha prometido fazer, e o Homem Elástico tenta dar uma desculpa para não ter terminado eles ainda, mas o Johnny mostra que os projetos estavam prontos há vários anos, e nenhuma desculpa justificava aquele atraso. Ignorando isso, o Reed mostra o seu novo projeto, uma máquina de teletransporte. No momento, ele estava prestes a testar se ela funcionava com material biológico, e coloca um ovo em uma mesa, ativando a máquina a seguir. Aí o ovo instantaneamente se transporta para uma mesa do outro lado da sala. Feliz porque aquilo deu certo, o Reed vê que o experimento puxou muita energia, por isso as luzes se apagam, deixando eles no escuro, e ele pede pro Johnny ir até o disjuntor. Mais tarde, o esquentadinho leva o disco dourado pro seu quarto, e começa a ouvir os sons espaciais, na tentativa de desvendá-los. Enquanto isso, o Ben tá andando pela rua no bairro onde cresceu, e vemos que apesar da sua aparência peculiar, ele é muito querido por todos, e um cara até pede pro herói falar a sua frase de efeito, tá na hora do pau. Inicialmente o Ben fica encabulado, dizendo que a frase era coisa do
desenho e apenas sai andando. Mais à frente, um monte de crianças o vê e pede pra ele levantar um Fusca. Por isso, o Coisa faz uma demonstração de força pra alegria geral. Aí, a professora das crianças, a Rachel Rosman, surge e os enxota dali, agradecendo ao Ben e sendo bastante simpática com ele. Ela até pede pro super-herói passar na escola da próxima vez, e o cara fica muito feliz com o convite, porque claramente ele tinha um interesse antigo na professora. E você sabia que o robô Herbie, que aparece ajudando o Quarteto Fantástico nas tarefas do edifício Baxter, é uma homenagem direta à animação clássica dos anos 70, onde o personagem foi criado para substituir o Tocha Humana por causa dos direitos autorais. Nesse filme, o robozinho criado por acaso tem um papel bem importante, e até ganha uma atualização para se tornar um robô de exploração espacial, como vocês vão ver mais à frente. Um baita fanservice pros fãs mais antigos. Voltando pro filme, à noite, no edifício Baxter, vemos diversas viaturas da polícia passarem voando pela sacada do prédio, e o Reed tranquiliza os amigos, falando que eles estavam agindo conforme as suas instruções, pois ele vinha seguindo os passos de várias organizações criminosas para limpar a cidade antes do filho nascer. Nessa hora, enquanto eles olham da sacada, o céu se ilumina com algo entrando na atmosfera. O Reed então manda o Johnny voar até lá, enquanto os outros três iriam atrás no quarteto Car. É então que surge a surfista prateada, Shalabal, e a Brilhosa anuncia que o Devorador de Mundos está a caminho, e ela é o seu arauto. A mulher também fala que o planeta foi escolhido para ser consumido, e que as pessoas deveriam se despedir dos entes queridos com palavras de carinho, pois logo aquele mundo não existiria mais porque o Galactus o destruiria. Depois ela vai embora. O Johnny então tenta segui-la até o espaço, mas para de queimar quando chega no vácuo e se segura na prancha da surfista. Aí ela fala algo em uma língua estranha e acelera a toda velocidade, deixando o cara voltar pra terra a salvo. Mais tarde, o Reed tenta rastreá-la, mas a mulher é muito rápida e ele não consegue. O cara apenas encontra 5 lugares no cosmo, onde antigamente existiam planetas, só que eles simplesmente sumiram, indicando que foram destruídos. Isso os faz levar a ameaça do Galactus muito a sério, e decidem ir até a última localização conhecida dele para confrontá-lo, antes que o ser chegue na Terra. Durante esse bate-papo, o Johnny fala que a bela e brilhosa mulher falou algo pra ele, mas não parecia ser em tom de ameaça nem nada. Pelo contrário, lhe pareceu ser gentil, e todos ficam desconfiados dele por causa da sua fama de galanteador, e não levam aquilo muito a sério. Pela manhã, a Sue vai até o quarto do irmão, e o encontra analisando várias gravações vindas do espaço. Ele conta que ouvindo os discos identificou 23 idiomas, e entre eles estava a linguagem da surfista, que parecia ser a única que costumava se repetir, o que deixa a irmã dele muito impressionada. Enquanto isso, o Reed troca a fita do Herbie para ele deixar de ser um robô doméstico e passar a ser um robô de exploração espacial. Depois prepara os novos trajes. Logo, o cientista mostra aquilo pro Johnny, e o rapaz fica muito animado com o upgrade, mas o Homem Elástico avisa que não era para ficar em chamas no vácuo do espaço, ou queimaria o oxigênio em menos de 10 minutos. Já na rua, o Ben observa a Rachel claramente apaixonado, mas a sua forma o deixa com vergonha de expressar os seus sentimentos para ela. De volta ao edifício Baxter, o Reed se culpa por conta de não parecer ser bom o suficiente, tendo uma daquelas crises para se tornar papai, e o Ben o conforta falando que gostou dos novos trajes. Mais tarde na cama, o Homem Elástico e a esposa estão conversando, e ele fala que ela seria a primeira mulher grávida a ir pro espaço. A Sue, por sua vez, diz que amou os novos trajes, e se mostra confiante de que a missão deles daria certo. Então, no discurso de despedida, o Reed anuncia ao mundo que iria protegê-los, e os quatro embarcam na nave espacial acompanhado do robô Herbie, num evento que parou todo o planeta. Logo, eles estão no espaço se acoplando ao motor espacial que tá em órbita aguardando. Depois, saltam pro hiperespaço, chegando até o sistema onde a localização da surfista foi detectada pela última vez. No caminho, os rapazes discutem sobre como o Reed achava que esse Galactus era, e o cientista começa a fazer um discurso, falando um monte de termos técnicos, e os outros dois fingem que estão dormindo, mostrando como aquilo era chato. Aí o Homem Elástico desiste de falar, contando apenas que se o vilão for apenas um cara grandalhão, o Ben poderia simplesmente dar um soco nele, e o Coisa e o Tocha Humana comemoram felizes. Nessa hora, a nave chega até um planeta desconhecido que é 13% maior do que a Terra, e pelas análises do Reed, ele percebe que algo estava acontecendo dentro daquele mundo. É então que uma máquina colossal emerge lá de dentro, e o planeta todo é completamente consumido. Em seguida, uma luz sai da monstruosidade e analisa a barriga da Sue. Aí, a surfista surge, atravessando o teto da nave do quarteto como se ela não existisse, e avisa que o Galactus está esperando por eles. Depois sai, avisando que os humanos não deveriam ter ido até ali. Logo, um raio trator começa a puxar a nave do quarteto para dentro da imensa nave do Galactus. Então, ao pousar, o Reed manda o Herbie analisar o local, e a surfista aparece para conduzir eles até o seu mestre. Nessa hora, os heróis questionam quais eram as intenções do vilão, e a Brilhosa conta que o Devorador de Mundos apenas sentia fome. Ele não tinha intenção nenhuma, e nem escolhia os mundos para devorar. Ela fazia isso por ele. Em seguida, a surfista voa para longe, e o Johnny vai atrás dela, questionando o que foram as palavras que a mulher tinha dito para ele antes, e a Bella conta que significava morra com os seus. O rapaz também pergunta se a prancha é parte do corpo dela, mas a mulher não responde, e vai embora. Nessa hora, o alerta de oxigênio soa, e ele é obrigado a recuar. Logo, eles chegam na presença imponente do Galactus,
que tá grandiosamente sentado em seu trono colossal. Ele fala que já foi um pequeno homem como os humanos, de um outro mundo há bilhões de anos atrás, mas agora só sentia fome. O ser também conta que os heróis carregam a força para salvar o seu mundo, e ela é o bebê da Sue, e ele pede a criança em troca de poupar o planeta. Isso deixa todos chocados, e o Galactus continua, contando que o bebê possui um poder cósmico, e herdaria aquele trono amaldiçoado, libertando ele daquela prisão. Já o Reed responde que a criança é normal, e ele testou isso, mas o Galactus rebate, falando que o feto esconde a sua verdadeira natureza dos pais. Então, após ouvir tudo isso, eles se negam a entregar o próprio filho, não levando muita fé nas palavras do Devorador. Aí o Galactus fica bolado e faz algo com a Sue, motivando o Johnny a revidar, rompendo as mangueiras ligadas ao corpo colossal do ser, e causando muita confusão por ali. Porém, logo o oxigênio do traje dele acaba, e a surfista ataca, mas a Sue revida, e a joga na lava, mostrando que a prancha não é parte do corpo dela. Na nave, os heróis fogem em disparada, mas a surfista se recupera e os alcança, e no momento em que eles acoplam nos motores e saltam, a Brilhosa usa a intangibilidade para colocar a mão na barriga da Sue, mas a nave acelera, e eles dão no pé. O grupo então acha que tá a salvo, mas a vilã os alcança de novo, e o Johnny tenta acertá-la com os lasers da nave, só que o hiperespaço o impedia de fazer mira. É nesse instante que o Reed tem a ideia de levá-los para perto de uma estrela de nêutrons, na intenção da surfista ficar presa no campo gravitacional dela. Assim, o grupo a atrai para o centro da estrela, e usam os poderes da Sue para ficar invisível no momento certo, desacoplando os motores. Isso faz a surfista ficar presa na gravidade da estrela, e segundo o cientista, ela levaria um mês para se libertar. Só que um outro problema surge. A Sue entra em trabalho de parto. Ela demonstra ter medo do bebê ser um monstro, assim como o Galactus tinha falado, e fica desesperada, mas o Reed a conforta, e logo a criança nasce aparentemente normal, enchendo todos de alegria. E pra quem não sabe, a Shalla-Bal nos quadrinhos é o grande amor do surfista original, o Norrin Red. Essa inversão de papéis é uma escolha ousada, e traz um peso emocional novo pra história, além de criar uma conexão inesperada entre ela e o Johnny Storm. Na Terra, todo mundo tá feliz com o retorno dos heróis, achando que eles derrotaram o Galactus, mas o Reed conta que ele pediu o seu filho em troca de deixar o planeta em paz, e eles prontamente negaram a proposta. Então os repórteres presentes ficam bem bolados com isso, e um deles pergunta se a Terra estava segura, e o Reed responde que não sabe, aumentando a frustração geral. Um tempo depois, a surfista volta pra nave do mestre, se desculpando por ter falhado, mas o Galactus mostra indiferença, e apenas fala que quer o bebê. A mulher então tenta interceder pelo pequenino, falando que ele é só uma criança, só que o grandão apenas a tortura, e fala que o menino é uma criatura de poder infinito que poderia acabar com a sua fome e libertá-lo daquela prisão. Já na Terra, o Reed fala que analisou as amostras que o Herbie colheu da nave do Galactus, e descobriu que o ser é anterior a esse universo, o que tornava tudo ainda mais difícil. Apesar disso, o Homem Elástico acha que tinha uma solução, mas para isso precisava resolver uma difícil equação. Ele também fala que a teoria do vilão sobre o pequeno Franklin, como o bebê foi chamado, não parecia ser correta, pois nada indicava que o pequenino fosse um ser cósmico, e tinha analisado ele diversas vezes. Mais tarde, o Johnny usa o seu capacete de astronauta para ver a gravação da surfista, contando para ele sobre a tradução da frase que tinha dito, e usa aquilo para decifrar o seu idioma. Enquanto isso, vemos o mundo mergulhado num completo caos, com protestos e as pessoas culpando o quarteto por não entregar a criança. E nos pés do edifício Baxter, uma multidão se reuniu, querendo que eles façam alguma coisa para impedir a destruição iminente. À noite, o Reed comenta que a decisão daquelas pessoas era lógica e racional, e irrita a Sue. Por isso, o casal discute, e o Reed mostra que apesar do que falou, ele nunca entregaria o menino. A mulher invisível, por outro lado, fala que não sabe o que a criança é, mas nunca vai abrir mão do próprio filho, nem para salvar o mundo. Aí a Sue decide descer e ir pro meio da multidão, ouvindo várias acusações de que era uma pessoa egoísta, mas ignora todas elas. A mulher foca apenas em apresentar o pequeno Franklin pros manifestantes, e faz um discurso emocionado, onde se mostra uma mãezona e diz que considera todos como membros da sua família. Ela também fala que os super-heróis moveriam céus e terras para impedir que aquele planeta fosse destruído, e promete que eles superariam aquela situação juntos, como a grande família que são, e recebe a aprovação dos presentes. Em seguida, a Sue volta para dentro do edifício Baxter, e o Reed conta que a esposa solucionou a questão para ele, pois ao falar em mover céus e terras, deu ao cara a ideia de mover o planeta inteiro e escondê-lo do Galactus, em um lugar onde ele levaria milhões de anos para encontrá-los. Com isso, o mundo inteiro se mobiliza e se une sob uma só bandeira, algo inédito na história terrestre. Logo, eles constroem o protótipo da ponte de teletransporte em tamanho real, em vários pontos do globo. Porém, ainda tinha um problema. Para fazer o treco funcionar, era necessária muita energia, e por isso foi instaurado um racionamento mundial. Dessa forma, as luzes são desligadas bem no momento em que o Ben tá fazendo a barba com uma lixa, daquelas de construção, e acaba ficando com um pouco de barba na cara. O Johnny então vê aquilo e fala que até que ele ficou bem assim, incentivando o coisa, para deixar a barba crescer. Já o Reed desiste de analisar o filho para descobrir se ele tinha alguma mutação, mas pede pro pequeno que se ele for uma espécie de deus espacial, que o bebê desse algum sinal. Só que o pequeno apenas faz xixi na fralda, enquanto o Johnny continua tentando
tentando decifrar a linguagem da surfista. Então, um tempo depois, a nave do Galactus se aproxima, e todos correm para ativarem as máquinas de teletransporte, mas a surfista chega na Terra e destrói quase todas, impedindo eles de fugirem. Aí o Johnny sai para enfrentar a mulher, e os dois voam pelos céus, chegando na Times Square, onde ele mostra diversas gravações de voz do mundo dela, pois as pessoas queriam agradecer por ela ter salvo o lugar. O Tosha também mostra que aprendeu a língua dela, e conta que assim pôde decifrar parte da história da mulher. Ela era uma cientista ou astrônoma, e se sacrificou em troca do Galactus poupar o seu planeta, virando o arauto dele. A seguir, o Johnny mostra áudios dos planetas destruídos pelo Devorador, falando que a Brilhosa o levou a isso e mexe com ela. Por isso a mulher voa pro espaço e o Esquentadinho vai atrás. Ele então pede ajuda para proteger o seu mundo, até se mostrando disposto a se sacrificar em troca do Franklin, mas ela diz que isso não é possível e o aconselha a passar os últimos momentos com quem ama e vai embora. De volta à Terra, a Sue se mostra feliz com o sacrifício que o irmão estava disposto a fazer, e o Reed percebe que eles podiam usar a última ponte para mandar o Galactus para longe e teriam uma janela de 37 segundos para isso. Só que tinha um problema: para atrair o vilão eles precisavam usar o Franklin. A Sue entende isso, mas fica muito bolada e desaparece. Momentos depois, ela tá mais calma e o Reed mostra à esposa um berço onde o Franklin deveria ficar, falando que aquilo era basicamente indestrutível. Aí ele explica que deveriam colocar aquilo no centro da ponte, e assim que o Galactus entrasse no perímetro marcado no chão, eles acionariam a máquina que o mandaria pro outro lado do universo. O Ben e o Johnny então alertam que a ponte tá bem no meio da cidade, de forma que várias famílias sofreriam com a passagem do Galactus, e a Sue tem uma ideia, mas avisa que o marido não ia gostar nada disso. O plano dela é evacuar as pessoas pro subsolo, pra cidade chamada Subterrâneo, domínio do Homem Toupeira. Mais tarde, vemos o cara chegando no edifício Baxter pra negociar, e logo de cara já vemos que ele não tinha um bom relacionamento com o Reed nem com o Johnny, mas apesar disso, o Toupeira aceita ajudar por conta da confiança que tinha na Sue. Assim, os cidadãos logo são evacuados pra baixo da terra, e o Ben vai ver a Elizabeth, bem emotivo, porque aquela podia ser a sua última vez com ela, e resolve se abrir um pouco. No dia seguinte, o Galactus chega em seu trono gigante, e salta entre as águas. Depois, ele enfia a mão na terra e dá uma fungada, como quem se delicia com o cheiro da comida. A seguir, ele escaneia a cidade atrás do Franklin, e encontra no berço da Times Square e vai pra lá. Só que no caminho, o quarteto o ataca, criando uma distração, e o Johnny aproveita isso pra pegar o pequeno Franklin, enquanto o Reed bota um berço vazio no lugar. Aí todos se posicionam esperando a hora em que o Galactus vai entrar no perímetro da ponte, mas é óbvio que ele percebe a artimanha. O vilão então congela na hora de entrar no perímetro e escaneia de novo, achando o Franklin escondido no edifício Baxter, e vai pra lá. Desesperados pra impedir, os heróis começam a atacá-lo de novo, e o Ben joga um caminhão nele, e o Johnny o enche com as suas chamas, mas nada disso é capaz de pará-lo. O Coisa então atira um guindaste contra ele, só que o vilão o segura, e arremessa o Barbado pro espaço. Sorte que o Tocha Humana vê a cena, e voa pra pegá-lo. Enquanto isso, a Sue vai de carro tentar chegar antes dele, mas o Galactus lhe joga contra uma construção. Depois chega no edifício Baxter, e mesmo com a tentativa do Herbie de tentar proteger o pequeno, ele consegue colocar as mãos do bebê Franklin. A Mulher Invisível, então querendo proteger a sua cria, usa os seus poderes para criar um campo de força que conteria o vilão, mas isso não adianta, e ele se livra fácil do poder. Aí a Sue usa aquilo de novo, dessa vez com força máxima, e faz um esforço descomunal que consegue envolver o Galactus e começar a empurrá-lo. O Reed, vendo a situação, manda a esposa parar antes que acabe morrendo, mas ela não liga, e manda os três rapazes salvarem o pequenino que ela empurraria o gigante até a ponte. Assim, a Mulher Invisível empurra o Galactus até a Times Square, enquanto o Ben derruba algumas pilastras de um prédio para ele desmoronar sobre o vilão, ajudando o trabalho da Sue. E logo, o vilão entra na zona de transporte, e o Johnny ativa a ponte. Então se inicia a contagem de 37 segundos, e usando os seus poderes elásticos para escalar até a mão do gigante, o Reed consegue resgatar o filho. Aí, com um último e desgastante esforço, a Sue joga o Galactus dentro do portal e voa para trás, caindo desacordada. E todos pensam que aquele era o fim da ameaça do Devorador, mas estavam muito enganados, pois o Galactus retorna pelo portal que ainda estava aberto por não terem passado os 37 segundos. O Johnny então resolve se sacrificar e voa em direção ao vilão, mas a surfista surge e o empurra. Depois, ela se sacrifica no lugar do Tocha Humana e empurra o Galactus pelo portal no exato instante em que a abertura se fecha. Assim, a ameaça é enfim contida, e todos se voltam para Sue caída no chão. Os três então correm até ela, e o Reed fica devastado ao perceber que a esposa faleceu, e tenta de tudo para trazê-la de volta, só que nada adianta, e ele é consolado pelo Ben. É aí que o bebê Franklin começa a chorar, querendo ir até o colo da mãe, e o Homem Elástico o coloca sobre o corpo caído dela. Logo, a criança fica séria, e faz alguma coisa que traz a mãe de volta milagrosamente, mostrando que, como o Galactus tinha dito, ele possui sim um poder ilimitado, e além da compreensão. Com isso, todos ficam felizes, porque aquilo significava o fim da ameaça do Galactus, pelo menos por enquanto. Um tempo depois, vemos os bastidores de um programa de TV, onde o Quarteto Fantástico seria convidado, e Aline Nichols, a assistente da Sue, mostra uma roupinha de bebê com o número 5 bordado. Ela fala que o
apresentador do programa queria que o Franklin usasse aquilo, mas o Reed e a Sue negam. Depois, eles se reúnem com o Johnny e o Coisa, que estão brincando com o bebê e se preparam para subir no palco. Só que o relógio de pulso que os avisava das emergências começa a apitar, mostrando que a presença dos heróis era necessária em algum outro lugar. Aí, quando o apresentador os anuncia, as cortinas se abrem e vemos um altar vazio, porque eles já foram embora. E encerramos vendo o Johnny, o Ben e o Reed tentando colocar a cadeirinha de bebê no quarteto móvel e se atrapalham um pouco com aquilo. Mas o trio enfim consegue resolver o problema e a equipe parte para a próxima missão. E esse filme conta com 2 cenas pós-créditos. Na primeira, vemos que se passaram 4 anos e a Sue tá terminando de ler um livro pro filho. É quando ela se levanta para pegar um outro livro e vai até a cozinha, voltando e vendo o pequeno Franklin conversando com um encapuzado, o Victor Von Doom, mais conhecido como Doutor Destino. E isso é um baita gancho pro futuro, já que nos quadrinhos, o Franklin Richards é considerado um dos seres mais poderosos do universo Marvel, capaz até de criar universos inteiros. Isso pode significar que o Destino quer usar ou controlar esse poder para reescrever a realidade, o que abre espaço para as Guerras Secretas, o grande evento da Marvel no futuro. Na segunda cena, ela é simplesmente um pouco do desenho do quarteto, e nada demais acontece. Fala galera, o que vocês acham que o Doutor Destino queria com o pequeno Franklin? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.